Boa tarde, pessoal. Aqui é o Thiago. Vamos retomar o comentário sobre o livro Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares. Em 2013, o senador Lindbergh Farias apresentou no Senado uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 51, sobre desmilitarizar a polícia. A polícia militar se desvincularia do Exército. Ela ia deixar de se organizar de acordo com as normas do Exército, deixar de responder ao comando dele, iria passar a ter uma atuação que incluiria a investigação e a prevenção aos crimes, não só o policiamento ostensivo, e uma série de outras mudanças também. Isso pensando numa melhoria da segurança pública. Quando a gente pensa em segurança pública, você pode pensar na segurança pública significa menos crimes acontecendo. Mas será que é mesmo? Será que menos crimes acontecendo não significa que as pessoas estão com mais medo da polícia, do Estado? Isso é insegurança pública. Você pode ter menos crimes e ter insegurança pública. Segurança pública parece ter mais a ver com liberdade. Nossa liberdade de falar, de andarmos, e a liberdade de não sofrermos com a miséria que avilta, que violenta, que nos torna inseguros. Inseguros em relação ao emprego, em relação à saúde, educação, à fome. Então a segurança pública é uma coisa que precisa ser discutida, e a polícia, ela tem sido uma promotora, muitas vezes, de insegurança pública, de desigualdade social. Então ela precisa mudar. Isso muita gente concorda na sociedade. Como a polícia precisa mudar? Tem uma concordância que não se fala, as pessoas não elaboram um rol de razões pelas quais a polícia precisa mudar, mas elas têm essa impressão, ou elas falam aqui e acolá sobre essa necessidade, mas falta um consenso mínimo sobre que mudanças precisam acontecer na polícia, nas polícias, né? E também falta um consenso sobre os desacordos, aquilo em relação ao qual uma pessoa não concorda com a outra. Falta um consenso a respeito do que a polícia precisa mudar, e também um consenso a respeito dos desentendimentos no debate sobre esse tema, né? Então falta conversa. O Luiz Eduardo Soares, o autor do livro, né, 2015 e 2016, no Facebook, fez um debate sobre a PEC 51, sobre desmilitarização das polícias. Nesse debate ele apresentou as propostas da PEC, né, falando sobre o que é desmilitarizar, o que são os ciclos de atuação da polícia, a carreira do policial, sobre a descentralização das polícias, sobre a formação das polícias, sobre a ouvidoria, um debate sobre esses temas, apresentando a proposta da PEC para cada um desses temas, que são os aspectos da desmilitarização, recebeu as respostas, os questionamentos, o que as pessoas e os policiais diziam que não ia dar certo, e respondeu. E nesse capítulo do livro ele organiza isso. Essa organização permite que você converse sobre esse tema, que você debata sobre esse tema, que você apresente uma razão para a mudança da polícia, escute uma resposta favorável ou desfavorável e comente essa resposta.
produzindo algum acordo sobre o que precisa ser feito, né? Falando de a necessidade de desmilitarizar a polícia é a primeira a sentir essa necessidade, porque ela está sujeita a um oficial militar superior que impõe seu arbítrio sobre ela. Uma polícia militar não é julgada, não é controlada por civis. Ela está controlada por um superior militar, que muitas vezes atropela os direitos dela. A polícia militar segue um código disciplinar antigo. Ela gostaria muitas vezes de mudar isso. E a polícia militar segue uma incumbência de combate ao inimigo interno, que é a função, a especialidade do Exército. Não deveria ser, né? A função do Exército deveria ser guardar fronteiras, mas ele tem tido esse trabalho de combate a um tal de inimigo interno, e a polícia militar fica com essa incumbência muitas vezes a contragosto. E essa incumbência, inclusive, também é empurrada pela sociedade. A desmilitarizar significa fazer com que as polícias sejam todas estatais. A ideia é que os estados constituam polícias que serão servidores públicos, que serão profissionais de garantia de direitos, de promoção de cidadania. Então, uma mudança total com o que era a polícia militar, né? Mas quando se pensa em na formação dessa nova polícia, se diz assim, mas a polícia civil é aquela que investiga, a polícia militar é aquela que faz o policiamento ostensivo. Uma não está preparada para fazer o que a outra faz. Como vai ser isso? Uma não tem um treinamento para fazer o que a outra faz. Aí a PEC diz que a mudança é gradual. A mudança é gradual para que a Polícia Civil e a antiga Polícia Militar, as novas polícias que vão surgir nos estados, elas vão fazer o ciclo completo. Elas vão fazer a investigação, a prevenção do crime e o policiamento ostensivo. Lógico, com mais investigação, o policiamento ostensivo tende a não ter tanta ênfase como atualmente tem na Polícia Militar, que se organiza toda para isso. Então a proposta também da formação é que tenha parâmetros nacionais mínimos para que cada estado faça a sua polícia, mas sim, cada estado vai ter um currículo com complemento próprio, de acordo com as necessidades de cada estado. Porque uma crítica que se faz mas como é que vai ser essa formação única, essa formação descentralizada? Vai perder o controle do nacional? Vão perder a atenção com as especificidades locais? Né? A PEC não propõe isso. A PEC diz que nacionalmente vai existir parâmetros mínimos, que não vai ter um controle nacional, um controle ideológico nem político, que é o que alguns críticos pensam. E a ideia é que os estados façam seus currículos com complementos particulares, pensando nas diferenças regionais. Uma outra proposta na PEC é a carreira única. A Polícia Civil atualmente ela tem um concurso para delegado e tem concurso para outras áreas de atuação dentro da Polícia Civil, constituindo duas carreiras, duas estradas profissionais dentro da Polícia Civil que não se comunicam, que não convivem e que competem entre si. A ideia da PEC é fazer uma carreira única, que haja um único acesso, uma única porta de entrada na Polícia Civil.
E ali as polícias vão conviver, é lógico. Ali elas vão ter avaliação por mérito, avaliação pelo tempo de experiência, pela qualificação. Isso não vai ser apagado, mas elas vão conviver. Elas não vão perder uma hierarquia, como alguns críticos da PEC dizem. A hierarquia da não convivência, que na verdade é um controle excessivo, né? Leva a um controle excessivo. Não, as polícias vão conviver, mas elas vão ter diferenças na qualificação, no mérito, e vai continuar tendo concursos para delegados. Que muita gente se pergunta, mas não haverá mais concursos para delegados? Como é que vai ficar aquela figura que é a comunicação da polícia com o judiciário? Isso vai continuar. Concursos internos para delegados vão continuar, a PEC está dizendo. Uma outra pergunta que se faz a respeito da desmilitarização é como é que ficam os direitos que os policiais militares conseguiram, adquiriram. E o Luiz Eduardo diz, né, que a PEC diz que os direitos vão ser mantidos. Né? A ideia da polícia é ser descentralizada. É que ela não siga mais também um modelo único nacional. Cada estado vai compor sua polícia. Mas aí se diz, mas isso não vai desorganizar as polícias? Não vai fazer com que a polícia civil não se comunique com a militar de um estado, dos diferentes estados? Não vai fazer com que a polícia não se comunique com o judiciário? A Luiz Eduardo fala, hoje em dia não há comunicação, não há fragmentação. O que há é fragmentação, não há comunicação. Se você reparar, os agentes sociais, eles fazem as coisas e não gostam de dizer o que eles estão fazendo para quem pergunta. Eles também não gostam de falar o que eles estão fazendo para um bombeiro no SAMU, para um guarda municipal, para um vereador. A incomunicabilidade é a regra. Isso leva ao arbítrio. Isso leva à ideia de que cada um pode fazer as suas violações, romper suas obrigações, os seus deveres, e ninguém tem direito de questionar. A falta de comunicação já é regra. A descentralização da formação do modelo policial não vai fazer com que aumente a incomunicabilidade. Não vai. Um outro ponto que eu queria falar, né, e o último, né, é sobre a ouvidoria. A ouvidoria é justamente um órgão, a ideia da PEC é que uma ouvidoria seja instaurada para cada polícia estadual. Ela vai ter sua ouvidoria. E a ouvidoria vai receber as queixas da população, as sugestões da população. Também vai receber as posições políticas. Vai fazer investigações sobre a polícia. Também vai fazer um levantamento, uma pesquisa sobre o estado da segurança pública em cada território. Aí se pergunta, mas isso não vai ser um controle muito grande sobre a polícia? Não vai fazer com que politicamente se controle a polícia? Não vai fazer com que a sociedade, muito comovida por um caso, pela violência de um policial, queira controlar a polícia? Aí falou, olha, a PEC é só... interferências sempre podem haver, sempre pode existir. A ouvidoria vai trabalhar com critérios para essas queixas, para essas intervenções externas. Critérios. A ideia é que a polícia consiga ser funcionária pública, servidora pública garantidora de direitos. Que ela consiga fazer valer o Estado democrático de direito. Que aí, voltando ao começo que eu falei, não adianta a polícia ser arbitrária com a população, pensando na redução do número de crimes, mas romper o Estado democrático de direito. A norma, ela só se casa, as normas, a lei, só se casam com a segurança pública quando no Estado democrático de direito, quando se mantém o Estado democrático de direito.
Então, mas mesmo que essa PEC, o Luiz Eduardo disse que não é um momento político para continuar discutindo essa PEC, porque quase o nosso governo é autoritário, mas é, permanecem a necessidade de melhorar vários pontos na polícia. E pode ser que essa PEC 51 nunca seja aprovada, mas os pontos que ela levanta vão continuar incomodando a sociedade e as próprias polícias. Que são, a polícia não trabalha com boa tecnologia, não faz uma investigação boa, então isso faz com que ela fique sobrecarregada no uso da força, se exponha mais, tenha mais sofrimento psíquico. E como ela está lidando com uma função que a sociedade empurrou para ela, mas não a valoriza por isso, a polícia é muito mal paga, né? Então a polícia se queixa de falta de cuidado psicológico com ela, falta de tecnologia, falta de valorização profissional, boa formação, bom salário. A polícia vai continuar sentindo necessidade disso. E, socialmente, e a própria polícia inclusa, querem que a sociedade nas cidades tenha menos armas. E que as drogas que puderem ser liberadas sejam liberadas. Não faz sentido. A maconha, por exemplo, continua sendo proibida, levando à manutenção da guerra às drogas, do confronto armado da polícia com traficantes. E até dessa via de atuação das milícias, mantendo traficantes de maconha, por exemplo, sob o seu comando. Então a discussão desse assunto é importante para que a gente tenha argumentos a respeito do que se deve fazer para melhorar a polícia, para que nós tenhamos segurança pública. Tá? Ficamos aqui